Paramos na parte de resolução de exercício de termometria. Parei na questão 15, depois eu volto, vou fazer mais algumas questões e vamos entrar na parte de dilatação térmica, tudo dentro de calorimetria, certo? Então, a dilatação térmica, ela se divide em três partes, que é chamada de dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. São os três tipos de dilatação. Lá na frente a gente vai ver também, dentro de dilatação volumétrica, a dilatação dos líquidos, certo? Aqui dentro de dilatação volumétrica. Nós dizemos que a dilatação linear se dá em uma dimensão. A dilatação linear é aquela que se dá em uma única dimensão, ou seja, variação de comprimento, tá certo? Dilatação linear, variação de comprimento. Então, se é uma variação de comprimento, isso vai acontecer em cabos, em fios, algo que possa aumentar o seu comprimento, aumentar ou diminuir, depende de temperatura. Depois vem a dilatação superficial. A dilatação superficial é aquela que se dá em duas dimensões. A linear é uma dimensão, a superficial é em duas dimensões. Isso quer dizer que a variação agora vai ser uma variação de área, variação de superfície. Isso vai acontecer em placas, certo? Vai acontecer em placas e vai acontecer em chapas também. A dilatação vai se dar agora em duas dimensões, no caso nós temos uma área. E por último aqui vem a dilatação volumétrica. No caso da volumétrica, é a dilatação que se dá em três dimensões. Isso quer dizer agora que nós temos uma variação de volume. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui uma variação no volume dos sólidos. Ok? O que vai ser um pouquinho, mesmo estando dentro da variação volumétrica, a dilatação dos líquidos, nós vamos ter algumas outras relações diferentes da dilatação volumétrica. Mesmo sendo uma dilatação de volume, é diferente da dilatação volumétrica, que a gente diz aqui que modifica o volume dos sólidos. Então vamos ver cada um agora. Então, só voltando aqui rapidinho, dilatação térmica divide-se em linear, superficial e volumétrica. Linear, quando se dá em uma dimensão, quando aumenta ou diminui o comprimento, no caso cabos e fios. Dilatação superficial, quando ela se dá em duas dimensões, nesse caso vai aumentar a área ou a superfície, geralmente em placas, em chapas, etc. E a dilatação volumétrica, quando se dá em três dimensões, nesse caso o volume, vai aumentar o volume dos sólidos e, como eu falei, quando se tratar de líquidos, as relações elas vão ser diferentes, mesmo aumentando o volume, tá certo? Então vamos apagar essa tela e vamos trabalhar cada uma delas. Primeiro, a dilatação linear, que a gente viu que é aquela que se dá em uma dimensão.
Então vamos supor que eu tenho aqui um pedaço de fio, tá certo? Vamos supor que ele está, deixa eu diminuir aqui, que ele tem comprimento LO e tem temperatura TO. Vamos supor aqui que eu aumentei a temperatura. Se eu aumentei a temperatura, eu vou aumentar o comprimento. Vou dizer agora que ele atingiu um comprimento L e uma temperatura T. Aí você nota aqui, ó, que houve uma diferença de comprimento. Vamos chamar isso aqui variação de comprimento. Então vou chamar de delta L. Se vocês quiserem, para acompanhar, ter uma ajuda melhor, vocês podem pegar um livro de Bonjour, que é muito bom, ou podem pegar um livro de Nicolau e Toledo, também é muito bom. Esse assunto vai estar dentro, se o livro não for volume único, esse assunto vai estar dentro do assunto do segundo ano, tá certo? Então, o assunto do primeiro ano geralmente é a parte de movimento, né? Segundo ano, geralmente o quê? É a parte de termometria, a parte de ótica, de ondas, etc. Então esse assunto aqui vai estar dentro, todo o assunto de vocês, a Física 2 vai estar dentro do assunto do livro do segundo ano, se vocês conseguirem, tá certo? Se for separado o livro do segundo ano e se for volume único, então procure Bonjour, deixa eu botar aqui, ó. Bonjour, ou o outro autor é Nicolau e Toledo. São os livros que eu mais gosto de trabalhar em física, são esses. Tem o Paraná também, mas eu não gosto muito do Paraná. Gosto mais de Bonjour e de Nicolau e Toledo. É tanto que eu estou trabalhando com vocês com esses dois livros e as questões eu estou tirando dentro do livro de Nicolau e Toledo. Então vamos continuar aqui. Eu estou dizendo que L é comprimento. Tá certo? Então, a variação de comprimento aqui, ΔL, vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Essa vamos chamar de Fórmula 1. Só que, se eu tiver aqui um pedaço de fio, esse fio pode ser de cobre, esse fio pode ser de alumínio, pode ser de ferro, pode ser qualquer outro material. Então todos eles vai ter uma coisa que a gente chama de coeficiente. No caso da dilatação linear, nós vamos chamar esse coeficiente de alfa. Então alfa vai ser o coeficiente de dilatação linear. Certo? Por quê? Porque todo material ele tem um coeficiente diferente. Então o cobre tem um coeficiente diferente do alumínio, o alumínio tem um coeficiente diferente do aço, do ferro e daí por dentro. Mas não se preocupe, porque toda questão que ele dá, ele vai lhe dar o coeficiente de dilatação. Nós vamos agora para a fórmula 2. A fórmula 2, ele diz que ΔL é igual a LO, é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura, toda variação é sempre a final menos a inicial. Certo? Então nós temos isso aqui. Vamos chamar isso aqui de fórmula 2. Ok? Então, em qualquer lugar, ΔL é igual a ΔL. Então, se ΔL é igual a ΔL, eu vou fazer L menos LO é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. A primeira é igual a segunda. Então, se eu quero o comprimento final, vou dizer que L é igual, vou passar esse LO para lá, vai ficar LO mais LO vezes alfa vezes ΔT. Aí você nota aqui, ó, que LO aqui é um fator comum. Esse fator comum ele pode ser colocado em evidência.
Então vamos colocar LO em evidência, vai ficar o quê? LO por LO dá 1, mais LO vezes alfa vezes delta T vai ficar alfa vezes delta T. Então nós vamos ter essa terceira fórmula aqui, que podemos trabalhar com qualquer uma das três, dependendo da questão que for colocada. Então, para a dilatação linear, nós temos isso aqui. Tá certo? Vai haver o quê? Variação de comprimento. Essa variação de comprimento é o que vai aumentar ou vai diminuir. Ou seja, quando aumenta a temperatura, aumenta o comprimento. Quando diminui a temperatura, diminui o comprimento. Pode ser um aumento ou uma diminuição. Estou dando um exemplo aqui como se aumentasse. Então, essa variação ΔL, ela é comprimento final menos comprimento inicial. Como qualquer fio, tá certo? Pode ser feito com um material diferente. Então, cada material vai ter um coeficiente de dilatação, que é chamado coeficiente de dilatação linear, nesse caso linear. Vai ser chamado de alfa. Então, eu vou ficar com ΔL é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, porque depende do material, vezes a variação de temperatura, que é a final menos a inicial. Eu vou colocar um exemplo aqui, antes de entrar na outra de dilatação superficial, nas fórmulas da dilatação superficial. Vou apagar essa tela, ok? E a gente vai ver qual das fórmulas a gente vai utilizar aqui. Eu mando essa questão para vocês. Certo? Eu vou só ler agora, mas depois eu mando para vocês. Ele diz que um comprimento de um fio de alumínio é de 30 metros. Vamos estar aqui, exemplo 1. O comprimento de um fio de alumínio é de 30 metros. Isso quer dizer que é o comprimento inicial 30 metros. Quando ele está a 20 graus Celsius, então a temperatura inicial 20 graus Celsius. Sabendo que o fio é aquecido até 60 graus, esse fio é aquecido até 60 graus, então temperatura final 60 graus. E que o coeficiente de dilatação linear do alumínio, veja o que eu falei, coeficiente de dilatação linear do alumínio, AL, é igual a 24 vezes 10, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Você vai notar que quase sempre é 10 a menos 6. Então ele pede, na letra A, qual é a dilatação do fio? Letra A. Qual foi a dilatação do fio? Então, se ele quer a dilatação, a variação, nesse caso aqui, como eu não conheço a final, eu não vou usar a primeira fórmula, eu vou usar a segunda fórmula, que ele dá LO vezes alfa vezes delta T. Então eu vou ficar com ΔL é igual a LO 30 vezes alfa 24 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura final 60, inicial 20. Então ΔL vai ser igual a 30 vezes 24 vezes 10 a menos 6 vezes 40. Vamos só fazer esse produto. Deixa eu apagar aqui. Esse produto vai ficar igual a 30 vezes 40 dá 1.003 vezes 4, 12, 1.200, né? 1.200. 1.200 vezes 24. Esquecer esses dois zeros. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 8, 8, 2, 2 zeros. 28.000. ΔL é igual a 28.800 vezes 10 a menos 6. Olha,
10 a menos 6, isso quer dizer que eu vou passar 6 casas da direita para a esquerda. 6 casas da direita para a esquerda, vamos contar aqui, ó, a vírgula está na última. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vem para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,0. Então, a variação de comprimento que houve foi de 0,0288 metros. Ok? Como ele deu comprimento inicial em metro, a variação também vai ser dado em metros. Depois ele pede na letra B, qual foi o comprimento final do fio? Ah, aí tá fácil, né? Comprimento final, então eu tenho que a variação ΔL é igual a L menos LO. Então eu vou ter o quê? Que delta, vou só inverter aqui, ó. L menos LO igual a ΔL. Como eu quero a final, ΔL mais LO. Então vai ficar 0,0288 somado com 30. Comprimento final, 30,0288 metros. Esse vai ser o comprimento final desse pedaço de fio. Certo? Então depois a gente faz mais exercício. Vamos para dilatação superficial. Ok? Vou apagar essa tela aqui. Dilatação superficial. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos para dilatação superficial. O que é que nós vamos ter agora? Vamos supor que eu tenho uma placa que tem superfície inicial SO, tem temperatura inicial TO. Essa placa vai sofrer um aquecimento e ela vai aumentar a superfície. Vai ficar a superfície final S, temperatura final T. Vou chamar a atenção para uma coisa. Vocês devem notar que os postes de energia elétrica, eles nunca colocam os fios esticados. Eles sempre colocam os fios com uma certa dobradura ali, né? Vamos chamar dobradura. Por quê? Porque esse fio está sujeito à temperatura ambiente. A temperatura ambiente tanto pode aumentar como pode diminuir. Então, se você colocar ele esticado, ele tem a tendência de quebrar. Pode olhar que os postes dos fios eles têm uma certa dobradura. Se você observar os trilhos do trem, geralmente um trilho para o outro, eles deixam um espaçozinho aqui de 5 ou 10 centímetros, eu acho, mais ou menos isso. Por que eles não colocam juntos? Porque, como está sujeito à temperatura ambiente, então ele pode juntar aí, fazer isso aqui, né? Tá certo? Então, outra coisa também, vamos dar mais um exemplo aqui. No caso da dilatação superficial, se vocês observarem, hoje quando se coloca cerâmica num determinado piso ou na parede, antigamente se colocava ela juntinha. E aí o que era que acontecia? Essa cerâmica ela rachava toda. Hoje se coloca com uma certa diferença, coisa de meio centímetro ou menos de meio. Você vê que eles não colocam mais a cerâmica juntinho uma da outra, para não ocorrer a rachadura, porque também está sujeito à dilatação. Houve um caso uma vez, na Cidade da Pedra, em que um rapaz morreu de um acidente e
como ele era muito conhecido na cidade, colocaram o velório dele ser dentro da igreja.